Bom, pessoal, seguinte, como eu tinha falado com vocês, né, sobre essa fórmula, a fórmula que tem no gabarito, né, para calcular o erro de titulação, eu terminei, acho que consegui desvendar ela, e eu vou nesse vídeo aqui mostrar rapidinho para vocês como é que ela é deduzida, para a gente calcular caso seja necessário. Se eu for cobrar ela, eu informo como é a fórmula, tá? Eu informo ela no material da questão, nos dados, mas pensando aqui na issue, pensando em como eles estão trabalhando esse conteúdo aqui, eu vou mostrar mais para vocês mais ou menos como é que ela é. Bom, primeiro, eu estou aqui com os dados, né? Que foi que a gente calculou no item 11.3 e no item 11.4. Aqui foi o do... Esse SP, tá, pessoal? Entenda como ponto estequiométrico, porque do inglês, tá? Stoichiometric point. E aqui o end point, o ponto final. Então, esse ponto final foi informado na questão, né? E esse aqui foi o que nós calculamos. Nós fomos atrás lá daquele alfa, calculamos a constante de formação, que foi com esse valor, e tivemos a fórmula aqui que eu mostrei para vocês. No outro item foi do mesmo jeito. Esse aqui foi o que nós calculamos, esse aqui foi o que foi dado como ponto final, né? Já foi dado no item. Nós calculamos a variação e eu mostrei para vocês a fórmula. E aí a gente viu que o erro diminuiu substancialmente, né? Quando ele usou no pH 12, então por diversas questões que nós já discutimos. Bom, o que que acontece? Primeiro, vamos fazer bem que uma analogia. Se você lembrar de uma titulação, por exemplo, um ácido forte com a base forte, pH, no ponto de equivalência, esse pH é 7, né? Aqui pH e aqui volume titulante, certo? Volume de titulante. Então, é natural que a gente faça o erro na titulação aqui pela variação de volume, né? Tipo, volume no ponto final, eu vou colocando agora em português, menos o volume de equivalência. Esse vai ser o erro da titulação. Né? Se você for fazer de forma relativa, dividido pelo volume de equivalência e fazendo vezes 100%, você vai achar em porcentagem. Ok. Mas aqui nessa questão, nesses itens aqui que foram dados no preparatório, a gente nem tem volumes. É difícil, a gente não tem como trabalhar com volumes. Então, é, essa fórmula ela tem que ser em função das concentrações mesmo, das concentrações. Então, o que, que acontece? Pensando bem aqui, se a gente olhar para uma titulação ácido-base, ácido forte, base forte, para a gente tentar entender, vamos supor, eu tenho aqui o ponto de equivalência onde o pH é 7, e vamos supor que a viragem do meu indicador ocorra aqui, sei lá, em pH 8, vamos supor. Né? O que, que acontece? Em pH 7, a gente vai ter que a concentração de H+, ela vai ser igual à concentração de OH-, né? Então, é natural que se, vamos supor que se eu paro a titulação exatamente do ponto de equivalência, o meu erro vai ser zero, né? Então, o meu aqui mesmo em termos de volume, esse volume do ponto final vai ser igual a esse volume de equivalência e o erro vai ser zero. Se o pH no meu ponto final for igual ao ponto de equivalência, o erro vai ser zero. E a gente tem exatamente do ponto de equivalência isso aqui. Então, eu posso ter uma fórmula da seguinte maneira. Eu posso ter a concentração de OH- menos a concentração de H+, isso aqui no endpoint, né, no ponto final, sobre a concentração analítica de H+, exatamente no ponto estequiométrico, né, no SP. Por quê? Levando isso aqui, eu tenho que levar em consideração a diluição. Vamos supor, você tem lá a concentração de H mais 0,1 mol por litro, mas aí você está diluindo até o ponto de equivalência, esse valor vai mudar. Então, no ponto de equivalência, você tem aqui uma concentração teórica de H+, digamos assim, que é o valor de referência. Aqui o que, que acontece? Quando esse aqui é igual a esse erro é zero. Agora, quando eu acrescento mais OH-, vamos supor, claro, aqui na minha ideia, pela maneira que eu desenhei a curva de titulação, está subentendido que o meu titulante é a base forte, né? Então, isso aqui aumenta. E a tendência é que esse aqui diminua e o erro fique cada vez maior. Então, fazendo uma analogia com essa ideia, eu imagino o seguinte: o erro de titulação lá para a complexação, ele seja a concentração do EDTA menos a concentração do metal livre, né? Dividido pela concentração do metal no ponto, né? A concentração analítica do metal no ponto estequiométrico. Agora, isso vezes 100%, né?
Agora é o seguinte, eu falei livre aqui, mas a gente sabe que pelas reações paralelas, tanto isso aqui como isso aqui podem mudar, né? Vão ser diferentes deles livres. Então, o mais correto, usando aquela notação que nós usamos na aula, é usar um apóstrofozinho aqui, ó, né? Para indicar que são todas as formas de concentração que tem M e todas as formas de concentração que tem o EDTA. No caso, o que é que a gente vai fazer? Se a gente tiver apenas a reação de formação do complexo, né, lembrando que a gente supostamente está numa situação em que a constante de formação condicional é muito grande, né, bem favorável, essa reação direta aqui é muito favorecida, então a gente tem o quê? Que todas as formas de M estão livres e no complexo, e o Y está livre e no complexo. Então, isso desprezando a influência do H+, né, que a gente calculou lá, que ele chama de coeficiente de acidez efetivo. No caso, se eu fosse substituir aqui, no final das contas, o que eu ia ter mesmo, cancelando, iria ser a concentração de EDTA menos a de metal livre sobre a concentração de metal, que é a minha referência, no ponto estequiométrico. Isso vezes 100%. Agora perceba o seguinte, a única maneira de chegar naquela situação ali em que o gabarito mostrou, aquela fórmula ali, a única maneira de chegar é da seguinte maneira. Vamos lá, vou desenvolver. Se eu pegar aqui essa constante, desculpa, essa reação de formação desse complexo, a gente tem o quê? A constante de formação condicional é igual à concentração do complexo sobre, aqui rigorosamente são todas as concentrações, né? Porque eu estou usando a constante de formação condicional. Então, só para ficar claro, vamos supor o seguinte, eu vou aplicar uma primeira coisa que eu vou para chegar naquela fórmula lá, o primeiro artifício. Eu vou aplicar o menos o log de um lado e o menos o log do outro. Mas primeiro, vamos fazer o seguinte, vou jogar isso aqui para cá, né? M' vezes Y' igual à concentração do complexo sobre a constante de formação. Se eu aplico menos o log de um lado e menos o log do outro, vai ficar assim, menos o log do M' menos o log do Y é igual a menos o log desse MY sobre a constante de formação condicional. Olha só, a concentração desse complexo, ela depende de quê? Ela depende do... Se eu tenho uma quantidade constante, se eu tenho uma quantidade lá do metal e adiciono uma certa quantidade do EDTA, eu vou formar uma quantidade disso aqui, certo? Então, depois que passa do ponto final, isso aqui não vai mudar. Por quê? Porque isso depende da concentração analítica do metal, não é isso? A reação ela é muito favorável, então se eu tenho aqui X do metal, sei lá, mol por litro, no ponto estequiométrico, quando eu chego no ponto estequiométrico eu alcanço o máximo valor disso aqui, né? Desprezando qualquer dissociação do complexo. Então, digamos assim, no ponto estequiométrico, e a partir dele, isso aqui é praticamente constante, concentração do metal. Vocês devem concordar comigo, né? Acredito que sim. Então, isso aqui é uma constante, certo? Então, o menos o log dessa constante é uma constante. Se eu pegar uma outra situação, digamos assim, eu acrescentei um pouco mais de EDTA e a concentração do metal caiu, certo? Eu estou querendo mostrar simplesmente o seguinte. Vamos lá. Menos o log, desculpa, vai ser P do metal. Vamos supor que é uma situação 1, mais o P do EDTA na situação 1, ela vai ser o P do metal na situação 2, mais o P do EDTA na situação 2. Isso por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou imaginando um pouco além do ponto estequiométrico. Vamos supor no próprio ponto final, né? Vai mudar. Então eu vou ter um delta no menos o log, né, do Y e um delta no menos o log do M. Se eu jogar para lá e para cá, fizer ponto final menos estequiométrico, vamos lá. Vamos supor que isso aqui é o ponto final, essa é a minha situação 2, e esse aqui é o ponto estequiométrico. Então, vai ficar o seguinte, eu vou jogar esse aqui para a direita e esse aqui para a esquerda. Então vai ficar o seguinte, menos PY2 mais PY1, desculpa, Y1 vai ser igual a PM2 menos PM1. O que eu quero mostrar com isso? Esse aqui
Desculpa, esse aqui da direita é ponto final menos ponto estequiométrico. Então, esse aqui é o meu delta PM, linha. Isso é igual a quê? Se eu inverter aqui, né? PY, esse aqui é ponto final, esse aqui é ponto estequiométrico. Então, se eu colocar o menos 1 em evidência, que vai ficar menos PY2 menos PY, caramba, menos PY1. Isso aqui é o meu, é menos delta PY, que é igual a delta PM, linha. Ou seja, a variação no menos o log de M entre o ponto estequiométrico e o final é menos a variação do EDTA, certo? Menos a variação do EDTA. Então, isso aqui já é uma coisa que eu preciso usar para deduzir aquela equação. Vamos lá, voltando para essa equação. A gente tem, só para relembrar, erro de titulação vai ser a concentração do EDTA menos a concentração do M sobre a concentração analítica de M no ponto estequiométrico, ok? Vezes 100%, tá? Para não esquecer aqui de colocar em porcentagem. Beleza. Agora veja uma coisa, eu tenho o ponto estequiométrico, eu tenho uma concentração de Y, que eu vou chamar de YSP. E no ponto final, eu tenho uma concentração de Y, que eu vou chamar de YEP. Que é quem é isso aqui em termos de logaritmo? Né? Ou, desculpa, em termos de P, né? Do potencialzinho, do Pzinho. É menos o log, né? P de Y no SP é menos o log da concentração de YSP. E PYEP, que é do ponto final, é igual a menos o log da concentração de YEP. Beleza. Como eu quero evidenciar o delta, eu vou subtrair uma equação da outra, tá? Na verdade, vou subtrair essa dessa daqui, membro a membro. Vai ficar que PY do ponto final menos P, no caso eu já estou usando aqui, eu coloquei esse colchete aqui, desconsidere esse colchete aqui, tá, galera? Foi um erro aqui. Então, vamos lá, vamos apagar esse colchete, tá? Vai ficar apagando esse aqui também, fazendo de novo direitinho. PY no ponto final menos PY o ponto estequiométrico vai ser igual. PY do ponto final vai ser menos o log de Y no ponto final menos o log da concentração de Y, é DTA, né, no ponto estequiométrico. Ok. Agora, veja bem, o que a gente vai fazer? Opa, um errinho aqui. Não é menos, não, é mais, né? Bem aqui é mais, porque eu estou fazendo um menos o outro. Então, aqui é mais. Mais. Ok. Agora, eu posso colocar o menos 1 em evidência aqui. Menos 1. Fazer log YEP menos o log YSP. Tá? E o log da diferença é o log do quociente, né? Aqui vai ser o meu velho delta PY, né? Aqui vai ser meu delta PY. Então, eu tenho que delta PY é igual a... Vou jogar o menos para cá, tá? Menos delta PY é o log da concentração de Y no ponto final sobre Y no ponto estequiométrico. Então, logicamente, se o log disso é isso, então 10 elevado a menos delta PY é a concentração do EDTA no ponto final sobre a concentração do EDTA no ponto estequiométrico. Então, arrumando aqui, eu tenho que a concentração do EDTA no ponto final é igual à concentração do EDTA no ponto estequiométrico vezes 10 elevado a menos delta PY. E ainda digo mais. No ponto estequiométrico, no stoichiometric point aqui, a concentração de Y é igual a de M. Por quê? Porque eles vêm da dissociação do complexo, né? Eles vêm da dissociação do complexo. Então, isso aqui é igual. E a gente mostrou lá em cima que menos ΔPY é ΔP do metal. Então, a concentração de Y no ponto estequiométrico é igual à concentração do metal no ponto... Desculpa, a concentração de Y no ponto final é igual à concentração do metal no ponto estequiométrico
vezes 10 elevado a delta PM, certo? Delta PM. Então, isso é uma coisa que eu posso afirmar. Pela mesma ideia, pelo mesmo raciocínio que eu usei aqui, né, desde aqui até aqui, eu posso mostrar que a concentração do metal no ponto final é igual à concentração do metal no ponto estequiométrico vezes 10 elevado, só que agora menos 10 PM, certo? Que é isso aqui. E foi o mesmo raciocínio, a mesma coisa para chegar nessa fórmula. A diferença é que onde tem Y vai ser M. É a mesma ideia. Bom, voltando para a nossa fórmulazinha de erro de titulação, a concentração do Y no ponto final, lógico, menos a concentração do M no ponto final, sobre a concentração analítica do M no ponto estequiométrico, que é a minha referência, vezes 100%. Olha só, vou substituir, vai ficar a concentração de M no ponto final, vezes 10 elevado a delta PM, menos a concentração de M no ponto final, vezes 10 elevado a menos delta PM, menos no caso, dividido pela concentração de M no ponto estequiométrico. Eu vou omitir o 100% aqui, tá, pessoal? Coloque em evidência, vai ficar que a concentração, o erro de titulação vai ser a concentração de M ponto estequiométrico vezes 10 elevado a delta PM menos 10 elevado a menos delta PM sobre a concentração do metal no ponto estequiométrico. Bom, agora observe o seguinte, esse aqui, né, eu posso calcular pelo seguinte, a constante de formação linha é o complexo sobre o Y sobre o M, né? Isso aqui, no ponto estequiométrico, né, que é o SP, esses aqui são iguais. Então, vai ficar assim. Constante de formação linha é igual. E outra coisa. No ponto estequiométrico, como eu já até tinha falado lá em cima, esse complexo ele é igual, aproximadamente, vamos dizer assim, por conta da dissociação, mas a constante é muito favorável, à concentração analítica do metal no ponto estequiométrico, né? Limitante ao metal, ele vai formar completamente esse aqui. Nós estamos falando de proporção de 1 para 1, né? Então, isso aqui vai ficar a concentração do metal no ponto estequiométrico sobre a concentração do metal ao quadrado. Quando eu fizer a concentração do metal é a raiz quadrada da concentração do metal no ponto estequiométrico sobre a constante de formação linha, né, que meio, né, a raiz quadrada, e substituir aqui, o que a gente vai obter? O erro de titulação ele vai ser, vamos lá, substituir com calma, a concentração do metal no ponto estequiométrico sobre a constante de formação vezes aí 10 elevado a delta PM menos 10 elevado a menos delta PM sobre a concentração do metal. Aqui é meio, né, pessoal? E aqui é a concentração do metal no ponto estequiométrico. Observe que quando esse aqui, ó, meio menos 1, né, vai ficar aqui no numerador concentração do metal no ponto estequiométrico elevado a menos meio, que vai para baixo, elevado a meio. Então, eu vou ter que o erro de titulação vai ser em cima 10 elevado a delta PM menos 10 elevado a menos delta PM sobre, aí aqui embaixo, a constante de formação vezes a concentração do metal no ponto estequiométrico, ambos elevado a meio, vezes 100%. Agora, percebo que isso aqui é exatamente a nossa fórmula. Exatamente a nossa fórmula. Lá em cima, vamos. Aqui, 10 elevado a menos delta PM, menos 10 elevado a delta PM. Vamos ver se está certinho. É menos primeiro, né? Opa! Eu acho que está invertidozinho aqui, né? Eu devo ter me perdido em algum sinal aí, tá? Quando eu substituir. Mas, deixa-me ver aqui. Foi algum errinho aí no sinal, mas observe que aparece a constante de formação aqui embaixo, a concentração do metal no ponto estequiométrico, que está dividido por 2 porque o volume dobrou, né? E a raiz. Então é isso. Só precisar checar, vejam com calma aí esse sinal, tá? Esse sinal. Pode ser que eu tenha me equivocado aqui na ordem, na hora de colocar. Mas o fato tá certo. Eu acho que aqui o sinal
Ah, não, tá certo, porque, na verdade, tá certo, é porque o ΔP na nossa forma já era negativo, né? Porque o endpoint aqui era, o P era menor do que esse, exato. Então tá correto, é isso mesmo. Então a fórmula tá ok. Então, pessoal, a fórmula é essa, tá? A fórmula é essa e é a única maneira que eu vejo raciocinando aqui com relação a tudo isso. E é como eu falei para vocês, é bem específico, tá? Eu não vejo outros lugares trabalhando assim. Então, estou passando esse vídeo para vocês para deixar claro isso aí, para a gente ganhar um tempo, tá? Vocês veem o vídeo, eu não preciso mais falar disso na aula e a gente segue, toca o barco para frente, tá bom, pessoal? Um abraço, valeu!